Certamente você sabe, você já ouviu falar em apneia do sono. A apneia do sono é um distúrbio relacionado com distúrbio respiratório relacionado com o sono que tem incomodado muita gente, muitas pessoas. Está relacionado também com o ronco, enfim, com certos cuidados de saúde, problemas de saúde que podem se agravar. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje o Rafael Henrique Brambati, que é fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratória, exatamente, desculpa a falha. O Rafael trouxe até um convidado, daqui a pouco a gente vai mostrar o nosso convidado, mas daqui a pouco a gente mostra. O convidado é um equipamento, é uma máquina que pode ajudar as pessoas a evitar esse problema todo da apneia do sono. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Interage com o nosso programa, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações e o que você quiser fazer. E quando a gente tem assunto de grande interesse, de grande utilidade como esse de hoje, certamente as pessoas se animam a participar. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Zé, eu que agradeço. Vamos explicar o que é a apneia do sono, aquela coisa que as pessoas deixam de respirar durante a noite. Você estava me dizendo algumas vezes com 30, 40, 50, 90, mais de 100 episódios por hora. Por hora. Paradas respiratórias por hora. A apneia obstrutiva do sono nada mais é que pausas respiratórias durante o sono. A gente considera pausas respiratórias, paradas respiratórias durante o sono, maior que 10 segundos e acima de 5 eventos por hora. Começa a ter uma classificação e começa a apresentar um quadro de apneia obstrutiva do sono. A apneia é desenvolvida hoje, ela é classificada em níveis de gravidade. Se a gente tem um contato de um paciente aí, que ele para de 5 a 15 vezes de respirar por hora, a gente considera uma apneia do sono leve. De normal. 16, normal. Tá bom. Na verdade, não normal. De normal, menor que 5 eventos por hora. Começa a ser uma apneia do sono leve, já começa um quadro de preocupação, tá? 5 a 15 eventos por hora. Uma apneia do sono moderada, de 16 a 30 paradas respiratórias por hora. E acima de 30 eventos, uma apneia do sono grave, tá? E assim vai 60, 70, 80, vários eventos de apneia durante o sono. Apresentamos com um paciente aí de 120 eventos de apneia por hora, então casos bem drásticos aí, bem complicados. Rafael, a gente tem relatos de que as pessoas quando recobram a respiração naquele momento, tem um forte ronco, né? Um forte ronco. Tem alguma coisa relacionada com isso. Acaba acordando a mulher, acordando todo mundo em casa. Certeza, com certeza. Isso mesmo. Muda. Quer dizer, está muito associado com o ronco, mas nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, é isso? Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. Às vezes a pessoa tem um estreitamento, onde gera essa parte de ronco, porém não chega a obstruir, não chega a desenvolver a parada respiratória. Porém, a maioria dos pacientes apneicos, eles têm o ronco. O ronco é um dos sinais que às vezes desperta o paciente a procurar tratamento, além de outras causas, sonolência diurna, cansaço, irritação, falta de concentração. São todos fatores, quadro clínico, sinais e sintomas que despertam o paciente a procurar o tratamento, a fazer o exame, uma polissonografia, a procurar um médico, a procurar um especialista da área para poder diagnosticar a patologia e procurar tratamento. Se a gente for ranquear as causas principais da apneia do sono, certamente a obesidade vai aparecer, se não em primeiro, nos primeiros lugares. A obesidade é nível 1, em fase de agravamento, de desenvolver uma apneia do sono. Hoje, infelizmente, a população está cada vez mais sedentária. Então, a atividade física, a falta de atividade física, a obesidade, ela vai desenvolvendo aí, vem desenvolver uma apneia do sono. É uma das causas aí que mais desenvolve a parada respiratória durante o sono. Fora outros fatores também que estão ligados. Anatomia, alterações crâniofaciais, uma alteração de amígdalas, todo um estreitamento, uma prótese dentária pode ser também? Um posicionamento de mandíbula. Hoje, um dos tratamentos é o aparelho intraoral.
né? Muitos dos casos, cada caso tem a sua indicação, mas um dos tratamentos, além da prótese ventilatória, que é o CPAP, além de cirurgia, existe o aparelho intraoral, que em algum dos casos ele entra fazendo todo esse posicionamento de mandíbula, toda essa alteração crâniofacial, resolvendo também, às vezes, o problema dos pacientes. Bacana. E acomete tanto homens quanto mulheres, embora eu tenha a impressão que o universo masculino seja mais prevalente nessa questão. Mais prevalente nessa questão. O universo masculino aí, ele tem uma prevalência maior na apneia do sono, mas assim, é uma faixa etária bem extensa, né? É igual a gente fala, a pessoa ficou obesa, pode desenvolver, né? Ainda que tenha 20 anos de idade, por exemplo, pode desenvolver a apneia do sono. A gente tem pacientes aí de 20, 21, 22 anos de idade aí, que desenvolvem apneia do sono gravíssima, né? 60 eventos parada respiratória por hora, e estão em tratamento, usam a prótese ventilatória, usam o CPAP e vivem bem aí, normal. Rafael, fala uma coisa, pode acontecer da pessoa ter a apneia do sono e não saber disso? Porque eu faço essa pergunta pelo seguinte, a pessoa que tem aí 30, 40 interrupções do sono por minuto, vai dormir muito mal, vai passar uma má noite. No outro dia vai acordar, vai tentar trabalhar, não vai conseguir, vai ter sono o dia inteiro, sim, até um perigo de dirigir, coisas assim, né? Com certeza. Como é que é isso? Como é que as pessoas têm que perceber isso? A maioria dos sintomas que a pessoa começa a desenvolver para que possa procurar tratamento, primeiro é o ronco. A esposa está ali do lado, às vezes, da pessoa que tem a apneia do sono, e está ouvindo a pessoa roncar, e do nada a pessoa tem aquela pausa respiratória, para tantos segundos, depois volta com despertar, com sufocação, buscando o ar, tentando recompor toda essa fase de tempo que ficou parado. Então, isso vai ao longo da vida desenvolvendo algum quadro clínico no paciente, que é sonolência diurna, cansaço, indisposição, né? Isso afeta o trabalho da pessoa, falta de concentração. E deve afetar muito, né? Porque não é possível. Isso afeta muito. Tem casos gravíssimos aí de pessoas que se acidentam com acidente automobilístico. É um fato bem alto aí, bem extenso de sinais e sintomas que a pessoa desperta e fala, alguma coisa está acontecendo. Eu tive a sensação que eu dormi a noite inteira, só que eu estou cansado, estou com sono. Rafael, a obesidade, você já disse, a obesidade é uma das causas principais aí, mas há outros fatores, como você disse. Por exemplo, o hábito de ingerir bebida alcoólica, por exemplo, antes de deitar. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, agora há pouco aqui a gente ouviu isso, falou assim, quando eu bebo um pouquinho eu ronco pra caramba, né? Isso com acontece mesmo, há um relaxamento muscular, né? Então, hoje tem a higienização do sono, que a gente chama, que são fatores que influenciam num sono restaurador para o paciente, né? Então, o alcoolismo é indicação direta em relaxamento de musculatura, então a pessoa fica, entre aspas, mais dopado, né? Por que ela ronca mais? Porque tem um relaxamento maior, tem um estreitamento maior de via aérea superior, né? De cavidade oral, de pescoço. Então, ela tem todo um processo aí de estreitamento que vai gerar o ronco e pode desenvolver ainda mais ou agravar a apneia do sono. Realmente, não a gente fala do tratamento, mito, né? Não é mito. O alcoolismo faz ele roncar mais. Sim. E aí, existem outros fatores também, a alimentação é um item muito importante. Isso, tem pessoas que se alimentam mal à noite, por exemplo, à noite você não precisa se alimenta e vai dormir. Exato, uma feijoada e deitar, por exemplo. Até o paciente que não é portador de apneia do sono, que às vezes ainda nem constatou, até mesmo não tem, aquele sono é mais difícil, né? Se a gente se alimentar e não ter o tempo da digestão e for dormir, a noite de sono é bem mais complicada e no paciente apneico é pior ainda. As pessoas relatam muito episódios, tipo assim, quando eu como muito à noite, eu durmo, tenho pesadelos e tal. Não tem nada a ver com isso, mas de certa forma mostra o desequilíbrio que do organismo uma alimentação, tentando recompor todo esse quadro aí de indisposição, por ter se alimentado ruim, às vezes por ter ingerido uma bebida alcoólica, e diversos outros fatores aí que influenciam no sono. Bom, eliminar a vida sedentária, bons hábitos alimentares, evitar excessos de qualquer tipo, seja no alcoolismo, no etilismo social, no tabagismo. O tabagismo não sei se tem a ver com isso, mas bem não faz, né? Com certeza, com certeza. A nicotina no organismo, ela também altera todo um processo de revitalização e vai ter complicações sim. Álcool, tabagismo, obesidade, todos os outros fatores aí também que influencia. A gente costuma falar, a apneia ela tem complicações drásticas, né? E a apneia ela é um pouco silenciosa. Igual a gente estava comentando aqui agora há pouco, José. A pessoa dorme e tem a sensação que dormiu a noite inteira. Isso. Né? E por que sente todo esse cansaço, né? Todo esse desequilíbrio? Então, é baseado mesmo na parada respiratória que acontece. O sono não é revitalizador, né? Então,
por não ter esse sono, que a gente fala do estágio de um sono leve para um sono mais profundo, que é o sono REM, o sono que a gente descansa, ele não tem essa revitalização, né? Ele não tem essa reposição desde taxa hormonal até índices de reposição para você. Então acaba causando problemas para as pessoas, por exemplo... Isso, um infarto, um acidente vascular cerebral, isso. E até causas de impotência sexual. Eu queria que né? Qual é o relacionamento? Qual é a causa aí do caso A causa da impotência sexual ligada à apneia do sono, dos fatos dois fatos aí que são mais importantes, relevantes, no caso é a ereção. A ereção, ela tem ligação direta na circulação sanguínea do paciente. O sistema hidráulico da pessoa tem que estar funcionando direitinho. Todo sistema de circulação, ele tem que ter uma taxa de oxigênio em nível de normalidade para que possa desenvolver todo o processo, o fenômeno da ereção e tudo mais, e conseguir ter o desejo sexual e tudo mais. No paciente apneico, ele já começa no primeiro fato, que é um paciente cansado. Ele já não tem um sono revitalizador, então ele se torna um paciente cansado. A gente costuma falar, o paciente de uma vida sexual, às vezes não tem uma aptidão sexual legal. E a ereção, como tem essa ligação direta com a circulação sanguínea, no paciente apneico, taxas de oxigênio são muito diminuídas. A partir da hora que o paciente tem essas pausas respiratórias, ele tem uma queda brusca de oxigenação no organismo, né? Às vezes a gente pega paciente de 98% de nível de normalidade, cai para um índice de 62, 55, já vimos em polissonografia. Então, essa taxa diminuída de oxigênio no organismo desequilibra todo o processo circulatório. Desequilibrando o processo circulatório, regurgita na parte de ereção. E o contrário disso é verdade? Quer dizer, corrigido o problema, a pessoa começa a ter uma vida normal outra vez, isso rapidamente acontece? Com certeza. Isso aí é bacana. Isso é bem legal, isso também é bem gratificante. Hoje a gente trabalha com esse todo esse processo, já faz 15 anos que a gente atua nisso, e é um negócio bem legal que os pacientes que às vezes já procuram tratamento e usam o CPAP ou qualquer outro tratamento, eles costumam ligar para a gente e falar, Rafael, numa noite eu já mudou minha vida. Né? E aí você fala, nossa, olha só que legal. Por quê? Porque ele descobriu a apneia do sono agora, mas ele já vem de um estágio de anos, ele descobriu agora, e às vezes você já está dificultando a vida dele 2, 3 anos. Você está falando em CPAP, chegou a hora da gente apresentar o nosso convidado especial aqui. Trouxe um amigo aí. Exatamente, ele está aqui ao lado da nossa bancada de entrevistas aqui. Na verdade é um equipamento, não é isso, Rafael? Isso, é um equipamento de ventilação mecânica. É uma das formas de tratamento para a apneia do sono. Hoje, queria que você falasse um pouco sobre esse equipamento que a gente já está vendo aí. Com certeza. Além do aparelho intraoral, além do tratamento cirúrgico, existe o tratamento de ventilação mecânica, que a área da fisioterapia respiratória entra muito nisso. E hoje ainda é considerado padrão ouro aí para a apneia do sono. Tá? São equipamentos que o paciente dorme com ele, tem todo um processo de adaptação, tá? Todo um processo desde manuseio até como colocar essa prótese no rosto, né? Que é essa máscara que a gente chama. Ou seja, é uma máscara, então, né? É uma máscara que, através do equipamento, vai ofertar um ar para o paciente a noite inteira, a ponto de que não tenha nenhum nível de obstrução. Ele vai dormir a noite toda com isso aí. Dormir a noite toda. Não causa nenhum desconforto. Negativo. Quando bem adaptado, não, né? Bem regulado, sem problema nenhum. E o que leva... Tem um equipamento ali que leva ar, né? Isso, é um equipamento é um equipamento que leva uma pressão de ar mesmo, que seja suficiente. Hoje existem equipamentos automáticos, igual este que a gente trouxe, para poder mostrar um pouco, que são equipamentos que eles autorregulam conforme a necessidade do paciente. Então, são equipamentos que trabalham na necessidade do paciente a todo momento, não deixando nenhuma obstrução de via aérea superior. Consequentemente, o paciente não para de respirar, consequentemente, volta uma taxa de oxigenação normal no organismo, e ele dorme bem, vive normal. E ele não se torna dependente disso? Depois, com o tempo, ele pode até parar. O CPAP ele não causa dependência, porém, a pessoa opta por usar toda noite porque é um quadro bem confortável, uma qualidade, né? De vida bem diferente. Eu tenho a impressão que sim. Com certeza, é um dos tratamentos aí padrão ouro, bem revitalizador, e a pessoa volta ao estado de normalidade. Agora, qual é o profissional de saúde que deve indicar um equipamento como esse? É o médico, o fisioterapeuta também pode dar... Isso, a pessoa sente o sintoma, ela vai procurar um médico, ela vai procurar um cardiologista, um neurologista, um otorrinolaringologista, ele vai procurar, né, um profissional da área para que possa fazer um exame, a polissonografia. E através dessa indicação médica, o paciente chega para a gente, porque... Existem três tratamentos alternativos aí, aparelho intraoral, cirurgia e o caso do CPAP, que é aparelho de ventilação
mecânica invasiva. Então, não invasiva, desculpa. Então, existe alternativas de tratamento. Então, baseado na polissonografia, baseado na gravidade da apneia do paciente, em tudo isso, o médico já indica o paciente para o tratamento já. Se for a parte toda de ventilação mecânica, no caso do CPAP, ele vem para a gente, da área da fisioterapia respiratória. Existem outros profissionais também que trabalham, fonoaudiólogos e tudo mais. Se for caso cirúrgico, né, já tem indicação também. E placas intraorais, vamos procurar um odontologista aí. Parece que a grandeza, a escala do problema é realmente grande. Você estava me dizendo falando em números de pessoas que têm o problema em uma cidade como Rio Preto e região. Com certeza. É um grau bem elevado, né? É um índice bem grande. Hoje a gente atua Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão, Bauru, Marília. A gente está bem extenso no estado de São Paulo, então a gente tem uma gama muito alta de pacientes que a gente acompanha, junto com o público médico. E tratando esses pacientes aí, público cardiologista, otorrino, com todo esse pessoal, toda essa equipe, proporcionando tratamento. Esse aparelhinho, Rafael, tem mecanismos de locação, né? A pessoa não tem que... Com certeza, ela não precisa adquirir de início, falar assim, será que eu vou usar? Tenho medo de não acostumar. Então existe sim, existe o aluguel, existe a locação para que a pessoa possa fazer um teste. Máscaras hoje são uso pessoais, a gente não faz a locação por questão de higiene, padrões de normas, né? De todo um processo de higienização. A máscara, o paciente tem um custo. Agora o equipamento ele consegue locar até mesmo por uma semana para conhecer, ver, e nessa semana, com certeza absoluta, aí, vai melhorar a vida dele, ele vai adquirir para acompanhar a vida dele por Bom, o CPAP é um dos tratamentos possíveis. Aí você diz que existe um outro, na verdade, um pequeno auxiliar, né, que a pessoa coloca na boca, isso? Auxiliar respiratório? Como é que é isso? Tem um aparelho intraoral, isso é parte de odontologista, parte de dentistas. É legal, com a polissonografia, pedir uma avaliação, né, do profissional capacitado para isso, e aí vai ter todo um processo de indicação. Se resolve se resolve ou não. Existe a apneia do sono leve, moderada, grave, existe apneias que são geradas por alterações de amígdalas, por alterações crânio-faciais, tem vários fatores. Então isso tem que ser bem avaliado, baseado no exame de polissonografia, e aí procurar o tratamento que realmente vai resolver. Rafael, e o outro tratamento é a cirurgia, o tratamento cirúrgico. Esse é o mais radical, o mais drástico, né? Esse, imagino que deva ser reservado para o último caso mesmo, né? Existe as indicações, né? Cada caso é um caso, tem as suas indicações, é o mesmo fato. Placa intraoral, dentista, odontologista, CPAP, fisioterapia, né, respiratória e a parte cirúrgica, eu acho que é legal uma avaliação de um médico aí, de um otorrino da área, um otorrinolaringologista. Um neurologista, ele vai saber todo o processo de indicação. Eles vão indicar da forma correta, se é um caso cirúrgico, se é um caso de uma prótese ventilatória, de um CPAP, ou se é um caso de um aparelho intraoral aí. Procurar profissionais da área para poder fazer um tratamento da forma correta. Importante é ter informação exata, a orientação correta. Cada caso é um caso, claro. Desde uma apneia leve até uma apneia do sono grave ou até mesmo severa, cada um tem seu caso e consegue resolver. E você já disse agora há pouco, não tem idade para acontecer isso, né? Se a pessoa tiver as condições que favoreçam o surgimento do problema, com 20 anos de idade pode aparecer Com certeza. Às vezes não é só a obesidade que desencadeia, né? A gente não pode generalizar. É um dos graus que mais favorece a pessoa ter a apneia do sono, mas não só. É igual a gente fala, alterações crânio-faciais, às vezes um má posicionamento de mandíbula, um estreitamento da cavidade oral, de via aérea superior, a pessoa pode desenvolver. Então tem indivíduo aí de 1,70 m, 60 kg, que tem apneia do sono grave. Né? Então você fala, indivíduo que não é obeso, né? Por que desenvolve? Porque tem um estreitamento, tem uma obstrução de via aérea superior e vai desenvolver a apneia. A obesidade nem sempre está na raiz da causa, mas normalmente ela está. Normalmente ela está, a maioria dos casos, mas não só. Não é só o que favorece ter a apneia. E uma coisa que é bem legal também que a gente tem que relatar, que não existe um tipo só de apneia. Existe a apneia do sono obstrutiva, existe a apneia do sono central e existe a apneia do sono mista. Aí você fala, Rafael, o que seria a apneia do sono obstrutiva? A apneia do sono obstrutiva é por obstrução mesmo de via aérea superior. Toda fase de relaxamento, às vezes um relaxamento de língua, uma amígdala um pouco... A pessoa para de respirar durante o sono. Por obstrução. Por alguns segundos ela para de respirar. O nome já fala, apneia obstrutiva. Então, por obstrução, via aérea superior ela obstrui e o paciente para de respirar tantas vezes por hora.
A apneia do sono central é por disfunção do sistema nervoso central, via neurológica. Então, todo esse processo de disfunção de informação para a musculatura ativar e fazer o esforço respiratório, ela é defeituosa. É uma coisa mais então, complicada, é um nível um talvez, pouco mais grave. Exato. Né? E a apneia do sono mista, que é uma mesclagem de padrão central com obstrução. Né, de padrão de nível central mesmo, neurológico. A notícia boa é que os tratamentos, qualquer um deles, especialmente o CPAP, que você nos mostrou em detalhes agora há pouco, resolve o problema das pessoas. Com isso certeza. É um negócio bacana, né? O CPAP, o paciente adaptou, legal, usando maior que 4 horas por noite, né, que é o mínimo. Isso é o mínimo, 4 horas é o mínimo. O legal é 6 horas, de 6 a 8 horas. Mas o paciente dormindo de 4 a 5 horas, ele já vê resultado. E aí volta ao estado de normalidade. A gente tem casos de apneias do sono gravíssima, de 120 eventos por hora, 2 apneias por minuto, né, paradas respiratórias de às vezes 30 segundos cada apneia, 45 segundos. Eu tenho um paciente de 1 minuto, né, sem respirar e perdura, né, essa parada respiratória. E o CPAP ele volta para o índice de normalidade, que é menor que 5 eventos por hora. O paciente adaptou, vive normal, volta à atividade normal. É um tratamento combatendo direto a causa, que no caso é a apneia do sono. Consequentemente, os outros sintomas desaparecem. Você é especialista nesse assunto, é formado pela Faculdade de Medicina, trabalha na faculdade sou especialista em fisioterapia respiratória, né? Pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, né? As pessoas que quiserem te procurar, ou procurar um conselho, procurar uma orientação sobre isso, onde que elas devem comparecer? Hoje a gente tem um trabalho dentro da CNMed, né, uma empresa de produto médico hospitalar. Certo. A gente é composto por uma equipe de fisioterapeutas, tá? Rio Preto e região. Hoje a gente atua em Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão, Bauru, Marília, Catanduva. Né, e estamos em fase de estender, porque a gente sabe que existe esse público que tem essa necessidade, tá? Então a gente está atuando em todas essas áreas. Então dentro da CNMed a gente tem um trabalho totalmente de adaptação do CPAP. Então o médico manda a indicação para a gente, o paciente já com a polissonografia, com indicação de CPAP, e a gente faz todo o processo de adaptação. Né? E esse acompanhamento, todo o processo às vezes, de aluguel do equipamento, o paciente acostumar, todo esse processo de adaptação. Porque máscaras têm tamanho, cada rosto, claro, né? Cada um tem o seu, tem indicação também de equipamento. Então a pessoa faz a polissonografia, constatou a apneia, indicação de CPAP, o médico indica o paciente para a gente. Ele chega até a gente faz todo o processo de adaptação do equipamento, acompanha esse paciente enquanto ele tiver em uso do CPAP, isso é muito importante. Não basta ele vai ali, compra, coloca o equipamento e vai embora. Não. Ele tem todo um auxílio nosso. Processo de orientação, né? Claro. Todo o processo de orientação, desde a adaptação até manuseio do equipamento, porque ele vai ter que lidar com isso no dia a dia, a gente não vai estar lá com ele à noite, né? Então ele vai lidar com isso e com o equipamento. E o mais importante de tudo, são equipamentos que geram relatórios e isso permite acompanhamento. Né? E esse paciente volta para a gente, é feito todo um processo de relatório e a gente indica novamente para o médico para poder avaliar também e ver todo esse processo aí, se o paciente realmente está resolvido o problema dele e totalmente Mas eu tenho a impressão que, independente dos relatórios, o relato que essas pessoas que relatam a você no consultório deve ser... Com certeza. Hoje a gente teve um presencial agora cedo. O paciente adquiriu o equipamento na data de ontem, ele é dentista, ele tem a apneia do sono e ele falou, Rafael, cara, não consigo mais trabalhar, irritação, concentração, sonolência diurna, durmo, estou cansado, parece que eu tenho a impressão que dormi a noite inteira e não dormi, preciso do equipamento, preciso dormir, né? Veio com a polissonografia, apneia do sono grave e tudo mais. Adaptamos o CPAP para ele, hoje de manhã ele ligou, agradecendo, ele falou Obrigado. assim, ó, uma noite já mudou meu padrão de vida. Ele falou assim, já estou totalmente, claro, isso vem de uma reposição, a pessoa constata, às vezes, descobre a apneia hoje, mas isso já vem de um quadro já, que às vezes vem de 1, 2 anos, né? Então, não é uma noite que vai fazer toda a revitalização dele, do organismo dele, essa qualidade de vida, mas na primeira noite já sente diferença e vive normal de novo, volta ao trabalho e atividade de vida diária aí. Bacana, Rafael, eu queria agradecer muito a sua presença, mas eu não vou fazer uma última pergunta aqui, aproveitando a sua presença aqui. Com certeza. A pergunta relacionada com o clima seco, que é a nossa região, eu sei que não tem nada a ver com isso exatamente que nós estamos tratando, mas como você é estudioso dos problemas respiratórios das pessoas, certamente você anda bem a par dessa questão aí. Com certeza. Essa umidade relativa do ar tão baixa desse jeito tem causado problemas seríssimos de saúde na população. Infelizmente, às vezes a pessoa já tem um quadro associado de asma, uma bronquite crônica, alguma coisa associada, ou até mesmo não, isso vem se agravando, infelizmente. A umidade do ar está muito baixa e
tem uma propensão bem alta aí mesmo de problemas respiratórios. Hoje, dentro da CNMed também, a gente tem um setor que trabalha com toda a parte de oxigenoterapia. Então, a gente também dá auxílio para esses pacientes, né? E tem todo um processo, desde inalação com oxigênio até mesmo o Bom, uso vale para a pacientes. dica para as pessoas se conscientizarem da importância do problema, né? Quer dizer, tentar umidificar um pouquinho o ambiente, não sei se através de toalha, de bacia. Dentro do plano CNMed também, a gente tem umidificadores, né? Que é então, nesse clima seco aí é um recurso que o pessoal procura muito, né? Que é a fase de umidificadores. Para quê? Para umidificar o ar mesmo, às vezes até durante o sono ou mesmo no ambiente de casa, para ver se dá uma amenizada aí nesse ar seco aí que a gente está passando aí. Bacana, Rafael. Eu queria então agradecer muito a sua presença. Zé, eu que agradeço. Convidá-lo a voltar outras vezes aqui no nosso programa, sempre para falar sobre... A gente está à disposição e... Esses assuntos são de grande interesse da população. Certamente muita gente que estava nos vendo em casa agora fala, gente, mas eu quero saber mais detalhe disso. Porque quem não tem o problema, às vezes, na família, conhece alguém que tem. Porque Com realmente certeza. A gente sempre ouve falar muito disso. Com certeza. A apneia do sono é muito presente, né? É um amplo muito grande de pacientes que apresentam, muitos ainda, infelizmente, desconhecem, né? E é a hora que começa a aparecer sinais e sintomas aí que vai procurar um médico, um especialista da área para poder fazer uma polissonografia e procurar tratamento. Obrigado, Rafael, e obrigado a você. Estou à disposição. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.